Boa noite, a paz do Senhor a todos. Hoje eu estou aqui sozinho. Estou até perdido no meio de tanta coisa, caderninho, Bíblia e livro. Mas estamos aqui mais uma noite, né? Uma segunda-feira. Hoje é dia 29 de junho de 2026 e na live das 18 horas. Hoje de manhã foi uma bênção. Nós falamos sobre a primeira carta de Pedro, e agora eu estava preparando agora à tarde uma outra palavra, né? Uma palavra para nós aprendermos, e aí a gente vai ver uma coisa que eu escrevi algumas coisas aqui para nós entendermos o que o apóstolo Paulo fala para nós, né? Às vezes a gente está desanimado, atribulado, com vontade de sair correndo, né? Largar tudo. Mas a gente tem um Deus, a gente tem uma palavra, a gente tem o Espírito Santo Consolador. E é sobre isso que eu quero falar. Daílson, boa noite, a paz do Senhor. A Célia está lavando o cabelo. A gente estava mexendo com tinta. Devagarinho eu pinto tudo a minha casa. Vocês repararam aqui no fundo, era branco, agora tá bem clarinho. Eu não sei que cor que é essa, mas é um... Eu tinha comprado um amarelo cromo, aí eu achei que ia ficar muito escuro, daí taquei meio a meio de branco, ficou um beijinho, uma cor bem fraquinha, ficou... E aí eu pintei tudo, um pouquinho por dia, e a gente vai fazendo. Mas eu quero falar sobre essas coisas, né? E vamos pedir direção do Espírito Santo para isso. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesse momento, meditando a sua palavra, e que o Senhor nos dê sabedoria para compreendê-la, para ministrar essa palavra, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. E essa palavra possa cair como uma semente boa numa terra fértil, gere muitos frutos, é o que nós te pedimos. Amém, aleluia. E eu estava lendo aqui, 1 Coríntios capítulo 4, no verso de 16 a 18, está escrito assim, ó: o desígnio e efeito das aflições, as coisas visíveis são contrapostas às invisíveis. É o título, aí está escrito assim, ó: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, e não atentando nós às coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Deixa eu ver se o 19 fala, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Que vou ler só aqui. Não tem 19, é só o 18 mesmo. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16 e 18. Então, o que eu vou escrevendo? Vou escrevendo aqui para a gente não esquecer, não perder nada. As tribulações, irmãos, vários tipos de lutas que a gente tem na vida, problema, lutas no trabalho, desassossego, atribulação, desânimo. A nossa tendência é enfraquecer, largar tudo, desanimar, de caminhar na fé, falar, não adianta perder meu tempo com isso não. E o que acontece quando a gente faz isso? As nossas forças, elas vão se exaurindo no dia a dia, cada dia mais e mais. E eu acho que o diabo fala, isso mesmo, não adianta não, para com essa bobeira, vai viver a vida. Vai atacando nossa mente com dardos inflamados de Satanás, como a palavra dele fala. E aí a gente tem que parar. Opa, peraí, o que está acontecendo? Deixa eu pegar o caderninho
de oração, por pra cá que tá me atrapalhando. E aí a gente tem que parar e a gente falar assim, ó, o que tá acontecendo? Quem somos nós em Deus? Como que a gente pode deixar essas coisas dominar a nossa mente? Aí a gente tem que pensar dessa forma. Ele está falando que as coisas, às vezes você não compreende as coisas, que elas não são umas coisas daqui. Paulo está falando isso, né? Então, quem somos nós em Deus? E aí a pergunta para a gente só ficar pensando, por que será que Jesus ficou, depois que ele morreu, ele ficou 40 dias aqui na terra? Ele aparecia do nada. Ele estava numa reunião ali fazendo umas orações, os apóstolos fazendo umas orações com as portas trancadas. De repente Jesus aparecia no meio deles do nada, sem bater, ficava um pouco com eles. Também do nada desaparecia, sumia, aparecia em outro lugar. Você vai ver isso assim ao longo das escrituras, né? De Atos dos Apóstolos. E aí Jesus ele ficou aqui no mundo 40 dias aproximadamente. Ele ficou assim, o que ele estava fazendo aqui, será? O que eu escrevi aqui? Jesus ficou aproximando o mundo espiritual, Edna, Pai do Senhor, do mundo natural, porque a gente vive simultaneamente nos dois mundos. Pai do Senhor, simultaneamente a gente vive nos dois mundos. Primeira coisa acontece, as coisas acontecem em primeiro lugar no mundo espiritual, depois as coisas acontecem no mundo natural, né? E o homem, a gente pode dizer com toda certeza que nós somos seres espirituais vivendo num corpo físico, material. E se nós somos seres espirituais, a gente tem que fortalecer a palavra de Deus, na palavra de Deus, que é a nossa fortaleza. Então, Jesus do nada aparecia, porta fechada, Jesus chegava no meio deles, apareceu para eles, apareceu para Tomé, apareceu no caminho de Emaús e também sumia. Ele falou para eles assim, ó, vou embora. Quando eu for embora mesmo, definitivamente, eu vou deixar para vocês um espírito, o meu espírito, Espírito Santo, Espírito Consolador, o espírito que vai fazer vocês compreenderem as coisas e terem força. Vocês vão ter os sentidos de vocês mais apurados, vocês vão aprender, vocês vão... Porque até então eles não tinham o Espírito Santo. Deus falava com os profetas quando ele queria, com alguns, não falava através dos sumos sacerdotes. E Paulo vai chamar as nossas tribulações aqui, que eu acabei de ler, de tribulações leves. Ele vai falar que as lutas não são eternas, as lutas nunca vêm, nunca são maiores do que as lutas que a gente pode suportar, né? Existem pessoas que não suportam alguma coisa, se matam. Sabia? Por quê? Porque não tem um Espírito Santo, não liga para as coisas, então acha que não vai dar conta e morre. O diabo domina eles e eles morrem. A gente não pode ceder para essas coisas. Todas as coisas são criadas e foram criadas pela palavra de Deus, né? A vida nossa é um aprendizado constante. Paz, irmã Ana, Pai do Senhor. A vida nossa é uma constância, é um constante aprendizado. Sabe quando a gente é jovem, a gente entra numa fábrica, a gente vê tanta coisa que a gente nunca viu, e um vai ensinando dali, o outro vai ensinando dali, e você vai aprendendo, de repente você fica ali 5 anos, 4 anos, aí você vai para outro lugar, é tudo diferente, você aprende também,
depois você aprende outras coisas, aprende a dirigir, depois você aprende, vai a vida, irmãos, inteiro aprendendo. Um nível de aprendizado da palavra de Deus é a mesma coisa, a mesma forma. Eu lembro quando a gente não sabia quase nada da palavra, lia assim, aqui, ali, não compreendia muito, a gente compreende, a gente está lutando dia a dia para a gente conseguir compreender com a graça de Deus, com o Espírito Santo na nossa vida, para que nós possamos aprender a palavra, como ela é, sem falar, como que é o nome, deixa eu lembrar aqui, heresias, sem falar heresia, sem falar bobagem, sabe? A palavra nossa tem que ser a palavra, a essência da palavra de Deus, igual está na Bíblia. Tem uma palavra que você não entende, você vai buscar no dicionário, vai aprender o que ela significa, o contexto, para a gente não cometer erro dessa forma. E aí a gente vai aprendendo, né? E a gente vai aprendendo com a palavra. Eu vou ler aqui, eu já marquei com uma fitinha aqui para não errar. Romanos, eu li 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 16, 17 e 18. Agora eu vou ler o capítulo 5 de Romanos, 5 versículos. Está escrito assim, ó: sabemos que a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, se desfizer, nós temos Deus, um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Por isso, também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se, todavia, estando vestidos e não fomos achados nus, porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, olha isso, o qual nos deu também o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Olha que lindo isso. Então você não pode desanimar. A gente anda por fé, não anda por vista. A gente não ganha salvação por obra, pelo tanto que se doa na igreja, pelos dízimos, pela oferta, por elas esmola. Não é por isso. Não é dessa forma, né? Depois a gente vai falar assim: nós temos a confiança que nós desejamos antes de deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Então a gente não é daqui. Nós somos criatura espiritual vivendo num corpo que eu li lá atrás, num corpo terrestre, né? Carne e osso, que vai apodrecer e vai virar nada, mas o nosso espírito vai subir e a nossa alma vai adormecer, né? Com o Senhor. Todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, de bem ou feito do mal. Tá bom, só até aqui. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Você fez o bem ou você fez o mal? Então, o que eu li aqui? Que nós somos justificados pela fé. Temos paz em Deus e nós nos gloriamos nas tribulações. Sabemos que essa tribulação que a gente tem, que eu li lá no começo, desanimado, larga a mão disso, sabe? Hoje eu estou cansado de tanta coisa, uma coisa pior do que a outra. Quando aparece fulano é só problema, quando aparece outro é só reclamação. E aí você vai carregando um fardo, vai carregando um monte de coisa e vai cansando. O que essa palavra vai falar para nós? Para a gente tomar cuidado com essas coisas e deixar essa experiência, que Paulo vai falar assim, ó, que a gente tem que produzir na nossa vida paciência, que gera experiência, que gera
esperança, que gera fé, que gera... Sabe, uma coisa vai gerando a outra para melhorar. Senão, irmãos, eu falo, senão nós seríamos... Às vezes eu debato muito com meu filho umas coisas que ele questiona. Que religião não sei o quê. Eu falei, filho, se nós não tivéssemos, o mundo, o Brasil, se nós não tivéssemos religiões, se nós não tivéssemos Deus, se não tivéssemos o Espírito Santo, não acreditássemos em nada, a gente era igual gado, igual cavalo. Não tinha moral, decência, respeito, amor, generosidade, não tinha nada dessas coisas. Eles não têm isso. Ele está comendo no coxo lá, de repente ele acha que é ele que tem que comer, ele senta um coice, empurra e come, e é igual bicho, e nós não somos bicho, nós somos espirituais. A gente tem que estar sempre esperando melhorar, esperando em Deus. Uma coisa vai gerando outra. Uma coisa muito bonita que a gente tem que ler, quando você estiver lendo Jó, a gente aprende com aquele homem umas coisas muito lindas, chora junto com ele, porque ele vai falar, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Tem que esperar no Senhor, tem que esperar no Senhor. O Espírito Santo ele nos convence em todos os momentos como que eu vou falar? Do pecado, da justiça e do juízo. A gente é natural, vive no mundo natural, né? E o Espírito Santo que o convence. Por isso que Jesus foi embora e deixou o Espírito Santo para nos ajudar a compreender essas coisas, né? Advogado, professor, defensor, todas as coisas boas são manifestações do juízo. A gente pode falar muitas coisas, tem muito texto que vai falando, mas tá bom falar só essas coisas, né? Lembrando que eu li hoje 2 Coríntios 4, 16, 17 e 18, os versículos, falando um pouco das tribulações, Paulo falando que a gente tem que ter confiança e esperança e saber que o mundo é assim mesmo, um mundo cheio de tribulação. E Jesus não falou de que seria diferente. Olha, vocês só vão ser só festa e alegria. Não vai ser assim. Vai falar muito pelo contrário. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, né? E assim, nós somos justificados pela fé, porque a gente tem um Deus Todo-Poderoso que nos guarda, que nos ajuda, que nos dá paciência, que zela por nós, que cura, que pula na frente. Irmão, estava vendo uma coisa tão bonita, as providências que Deus faz quando as pessoas... A gente tem milhões e milhões de testemunhos, muitas coisas boas. Eu estava na pregação de sábado, no culto que nós tivemos com todas as igrejas, o culto que o último sábado do mês tem. O pastor Carlos Zani falou uma coisa, eu não lembro o nome da pessoa, quem que era. Ele falou que a pessoa lia a Bíblia, ele leu a Bíblia 38 vezes de joelho, era um homem de Deus. Ele tinha um orfanato gigantesco. Orava. De repente, a Edna viu, não sei se a Edna foi nesse culto do sábado, a dona Ana. De repente, irmãos, uma das pessoas lá falava assim, olha, eu não sei o que a gente vai fazer, não tem pão. Acabou o alimento, o que a gente vai dar para essas crianças? Era muito. Ele só olhou, ele estava orando de joelho. Ele falou, põe todos na mesa. Eu acho que ela não entendeu nada. Põe todos na mesa.
De repente, irmãos, aparece um homem lá, falou, olha, estourou o pneu do meu caminhão de leite. Para não perder, vocês aceitam uma doação? Senão eu vou ter que jogar fora, descarregar. Ela correu, ela nem acreditou. Foi lá e falou, olha, o homem está perguntando se a gente aceita leite. Ele só olhou. Claro que a gente aceita leite. De repente chega o outro padeiro com mais uma coisa no caminhão. Gente, sabe o que aconteceu? Não foi no caminhão, não. Eu estraguei a fornada inteira de pão. Tá tudo, passou do ponto, tá torrado demais. Para não jogar fora, vocês aceitam? Olha a providência de Deus. Fé que essa pessoa tinha. Muitos testemunhos a gente tem de fé. Muitos. Quantos testemunhos a gente tem de gente que não tem o que comer e Deus providencia? Né? Quantas vezes eu já vi, mas são milhares de providência divina. Isso daí não é milagre, é providência de Deus. É zelo que Deus tem por aquele que ora, que clama, que está ali de joelho dobrado, louvando, agradecendo a Deus por todos. Tenha paciência, calma, Deus vai prover na sua vida, vai prover na vida. É isso que a gente tem que ter, esse tipo de fé, né? A fé que gera o mover de Deus, que faz Deus levantar do trono. É aquele que se levanta do trono por causa de um ungido dele. Isso tenho certeza. Agora a gente vai orar pelos enfermos. A Célia deixou um caderninho aqui, cheio. Olha o caderninho da Célia. Vamos ver. Vamos começar pelo Igor, em nome de Jesus. Pai, nós sabemos que esse caderno de oração tem tantos nomes e que o Senhor pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, o Senhor pode fazer cura, milagre, o Senhor pode curar, o Senhor pode tirar esses cânceres, todas as doenças espirituais, doenças, câncer, tantos problemas. Tem uma mulher aqui que ela falou, gente, vocês põem a minha família toda. Assim ela escreveu. Então vamos começar a orar. Primeira coisa pelas pessoas que tiveram aquele terremoto na Venezuela. Vamos orar para o Igor, Luiz Alberto, Carlos Andes, Geralda, Júlio, Romilson, o Robson, Rodrigo, Luciana, Mateus, João, Jéssica, Eduarda, Gabriel, Natasha, outro Eduardo, e toda a família dela, né? Colocar Antônio, Leonardo, Bim, Célia Regina Lisboa, Danilo, Rafael, uma criança, Pastor Nilson, colocar Luiz Faleiros, a Jéssica, Lorena, Giovana, Fabiano, Hugo, toda a cidade de Patrocínio Paulista e uma irmã lá do sul. Nós estamos orando muito junto com ela, a irmã Neuza, lá de Torres, porque o índice de suicídio naquela cidade é muito grande. E a gente está fazendo junto uma oração com eles. O Senhor coloca a sua mão poderosa, repreender esse demônio de suicídio, espírito. O Thales é o rapaz que aconteceu o acidente de moto. Ih, vou colocar já. Thales, é o Thales. Aquele menino que teve um acidente da moto horrível no sábado. Acho que foi no sábado. Thales, na sexta-feira. Acidente. Eu vi o vídeo, foi horrível. Esse menino voou. Gente, Pai, em nome de Jesus, nós colocamos esse irmão nas tuas mãos, que o Senhor possa colocar sua mão poderosa sobre essa vida, que ele se recupere sem sequela, em nome de Jesus. Da mesma forma, nós entregamos o Igor e todas as pessoas que estão nesse caderno de oração, que o Senhor coloque sua mão poderosa sobre todas essas vidas, Pai, trazendo cura, trazendo alívio para essas pessoas, alegria,
E é no nome de Jesus Cristo que nós colocamos eles, Pai. Na certeza que o Senhor fará uma cura, uma libertação, é o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. É muito acidente, né? Muita coisa. Gente, vamos ter prudência. Pai, protege os motoristas, protege as pessoas que estão voltando do trabalho agora. Entra com providência, trazendo eles para casa sãos e salvos, que eles sejam guardados por um anjo, Pai. Não deixa nenhum acidente acontecer com nenhum deles, Pai, em nome de Jesus. Amém, Pai, amém, amém, amém. Eu fico triste quando eu vi, porque a gente estava no culto e de repente chegou, nossa, teve um acidente aqui, horrível, aí chega falando e depois eles mandam o filme das câmeras e é muito grave, sabe? Nossa, a gente fica arrepiado de ver tanta coisa. Mas Deus põe a mão e eles serão curados em nome de Jesus. Irmãos, era isso que eu tinha, essa palavra de hoje. Leia depois 2 Coríntios capítulo 4, para você ver que bonito que é. E também, aonde que eu escrevi aqui que era para abrir a Bíblia? Romanos, né? Romanos, cadê aqui? Romanos 5, de 1 a 5 ali. Eu li até o 7, eu acho. Tá? Nós somos justificados pela fé, é pelo sangue, pela graça. Então, nada de ficar com tendência a tristeza, depressão. Quanto que vai durar isso? Ai, meu Deus do céu, eu não aguento mais. Aguenta. A gente aguenta sim. Porque nós temos um Deus todo-poderoso que vai nos ajudar, né? Eu não sei o amigo do Daílson, eu falei o nome dele, Daílson. Eu acho que eu parei aqui. Edna, Nair Fernandes, Lucas, o Renato, a Rose, William Melo, o Eduardo, Maria Flávia, Kátia, os Brunos, a Célia falou porque são os Eduardos, Thalita, Emanuele, Esther, Esteva, Marina, Rosilda, a Rose, a sogra da Carol, eu não tinha falado eles, né? E é no nome de Jesus, Pai, que nós colocamos todos esses irmãos que estão necessitando. Tem mais um caderno cheio de nome. O Senhor visita os enfermos, Pai, cura, liberta eles, Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? E eu vou ficando por aqui, amanhã às 7 horas da manhã, a Célia, não acredito que a Célia está com o cabelo molhado, lá no quarto, arrumando cabelo, na live. Celinha, eu vou falar chuva de bênção, amém. Eu vou falar bênção apostólica, lembrando que amanhã, 7 horas da manhã, a Célia faz a live dela, e eu nunca vou trabalhar antes das 8, e aí eu fico junto também, né? Vamos ver o que ela vai preparar para amanhã. Eu vou falar a bênção apostólica. Vocês tenham uma semana abençoada, em nome de Jesus. Feliz, guardada pelo poder de Deus, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Vou falar a bênção apostólica, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós. E todos dizem amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Amém? Chuva de bênçãos. Lembrando que agora no meio do ano a gente vai fazer nós já estamos quase acabando o primeiro semestre, né? Amanhã acaba o primeiro semestre. Nós já vamos fazer 6 anos de live. É muito tempo. É muita live. Que pena que o Facebook vai apagando elas, né? De 30 dias elas vão sumindo. As que a Célia consegue colocar no YouTube fica, mas as outras que a gente não consegue, aí elas se perdem, tá bom? Fique na paz do Senhor, Deus abençoe. Um abraço da Ilso, Edna, Paulinho, Dona Ana, Celita e todos que vão assistir essa live aí, mundo afora. Que Deus te abençoe, te guarde, proteja em nome de Jesus. Amém? Paz e graça.